Graça e paz, família, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, eu voltei, fiquei um tempo sem gravar, devido a alguns problemas pessoais, mas eu voltei, né? E quem está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Nós estamos fazendo devocional da carta de Romanos. Nós estamos em Romanos 7 agora, né? Existem outros vídeos que a gente explica detalhadamente do Romano 1, do capítulo 1 até o capítulo 6, né? Dá uma olhada lá, você vai ser edificado. Mas assiste esse aqui, se você já entrou aqui direto, assiste esse aqui que você também vai ser edificado. Amém? Estamos em Romanos 7, de longe o capítulo mais difícil de toda a carta de Romanos, é bem difícil explicar esse assunto. Eu sei que eu disse isso também nos outros vídeos, mas esse daqui é especial, porque ele é um assunto bem difícil de falar, bem difícil de expor. Né? Você vai ler comigo o texto e você vai ver que até Paulo teve um pouco de dificuldade de explicar. Ele teve que usar uma comparação para trazer o entendimento daquelas pessoas ali o que ele estava falando. Então, presta atenção, né, no que vai ser falado, no que vai ser lido. Né? Eu vou colocar o texto aí na sua tela, você vai ver na sua tela o texto para você acompanhar a leitura comigo. E você vê que eu só estou explicando o texto, não estou trazendo nenhuma doutrina nova, não estou inventando nada que veio da minha cabeça. Eu estou apenas explicando o texto, porque muitas pessoas leem e não conseguem compreender. Tanto que surgem tantas heresias e tantas coisas que, que, que nós cristãos fazemos, né, sem necessidade de ser feita, porque não entendemos as Escrituras. Porque criamos doutrinas, criamos entendimentos. Então esse é o propósito desses devocionais, trazer a leitura clara e simples para nós, né, para nosso conhecimento. Amém? Então vamos lá no capítulo de Romanos 7. Romanos, capítulo 7. Amém? Vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem quando seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Amém? Vamos parar aqui um pouquinho? Queria explicar esse primeiro pedaço aqui. Se você reparar, a carta de Romanos, ela está falando sobre um assunto específico, que é sobre como nós nos colocamos diante da lei. O que é a lei? Como nós conseguimos enxergar a relação que nós temos com a lei. Né? Aqui no capítulo 7 não é diferente. Ele está trazendo para nós, né, como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos relacionar com a lei. Amém? E nós vimos em vídeos anteriores que existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas que se comportam de dois jeitos diferentes diante da lei. Né? A primeira pessoa é o legalista. O legalista, ele é aquela pessoa que acredita que, pra, que ao guardar alguns preceitos da lei, que ao cumprir alguns preceitos da lei, ele é justificado. Ele acredita que a justificação dele, que a salvação dele, não vem somente por Cristo, mas vem pela prática da lei. Se você conversar com um legalista, ele não vai te dizer bem isso. Mas na realidade o que ele prega é isso.
ele vai dizer que é somente por Cristo. Mas é sempre Cristo e mais alguma coisa. Ó, você é salvo por Cristo. Mas se você não fizer isso, você vai para o inferno. Mas se você não praticar aquilo, você vai para o inferno. Se você não der o seu dízimo, você é ladrão, e ladrão não herdará o reino de Deus. Se você não fizer o seu sacrifício, você não herdará o reino de Deus. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, ou seja, é sempre Cristo e mais alguma coisa. Para o legalista, Cristo não é suficiente para a salvação do homem. É necessário que ele cumpra alguns preceitos da lei. Ele não vai te dizer isso com clareza, mas na realidade o discurso dele é esse. Esse é o legalista. E existem os liberais, os libertinos, né, que nós também falamos aqui, que são aqueles que acreditam que a lei está de lado, a lei é passado, agora eu devo viver a minha vida do jeito que eu quero, porque eu fui justificado pela fé e eu sou salvo pela graça, então eu não preciso mais cumprir a lei. A lei é passado, então eu vivo como eu quero, eu posso viver como eu quero, porque é a graça que me salva. Ou seja, para esse cara, o libertino, o liberal, a cruz não é suficiente. Porque enquanto o legalista acredita que Cristo não é suficiente, o liberal acredita que a cruz não é suficiente, porque ele acredita que além de Jesus morrer na cruz por ele, Jesus ainda é obrigado a salvá-lo do jeito que ele está. Você consegue compreender? Então nenhum e nem o outro está certo. Nenhum e nem o outro está certo. Mas Paulo, ele está trazendo uma outra forma. Ele está trazendo a forma correta que nós nos colocamos diante da lei. Como nós enxergamos a lei. E essa terceira forma é o que ele está falando aqui nesse pedaço. Mas se você for ver, ele tá falando sobre casamento. Né? Que uma mulher está ligada ao seu marido enquanto o seu marido viver. Correto? Ou seja, sobre casamento é uma coisa que todo mundo compreende, todo mundo sabe, né? Que o casamento ele é uma aliança feita até a morte. O casamento é uma aliança feita até a morte. Mas não além da morte. Na morte, ali se encerra o contrato de casamento, se encerra a aliança. Ou seja, a aliança do casamento ela tem fim, e é a morte. Amém? E aqui ele está trazendo duas figuras, a figura do marido e a figura da mulher. Quem é o marido nessa história? O marido é a lei. E quem é a mulher? A mulher somos nós. Nós somos a mulher. Amém? E olha lá o que está no versículo 12. Eu coloquei aqui de azul para você conseguir acompanhar comigo, a gente vê que está junto. Versículo 2 escrito: De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O que significa isso? Significa que se a lei é o mandamento, se a lei é o marido, se o mandamento é o marido, representado ali no casamento que nós lemos na primeira parte, se esse é o marido, se a lei é o marido é bom. Esse marido é bom. Ele é santo, ele é justo e ele é bom. Ou seja, esse marido é perfeito. Só que esse marido, além de ser perfeito, ele também exige perfeição, porque senão é um jogo desigual, é ou não é? Um casamento tem que ser um jogo igual. Se o marido é perfeito, se o marido é bom, automaticamente a esposa tem que alcançar as expectativas do marido. É ou não é? Então, nesse casamento, o marido é bom, a lei é boa, a lei é justa e a lei é santa. Então, o problema não está no marido. O problema não está na lei. O problema está em mim. Eu que sou e você também é aquela esposa problemática que não consegue alcançar as expectativas do marido. Ou seja, o problema não está na lei, o problema está em nós. Não é a lei que me mata, mas é o pecado que está em mim que me mata. Porque a lei ela só serve para uma coisa. Nós vamos ler lá no versículo 7. Vamos lá comigo? Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é bom, justo.
O mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Preste atenção. A lei, ela simplesmente serve para mostrar o pecado que está em mim. Porque sem lei não há pecado. Se você for ler lá em 1 João, capítulo 3, se eu não me engano é versículo 5, você vai ver que o apóstolo João ele fala assim, que o pecado, ele nada mais, nada menos é do que a transgressão da lei. O pecado é você não obedecer à lei. Então, sem lei não existe pecado. Porque se eu não tenho um mandamento, não tem como eu transgredir o mandamento. Consegue compreender? Eu vou dar um exemplo. Pensa aí no Jardim do Éden, Adão e Eva. Vamos supor que tenha sido da seguinte forma. Não foi, mas vamos fazer uma suposição. Vamos supor que Deus coloque Adão e Eva no jardim. E ele fale para Adão e Eva assim: olha, vocês podem comer de tudo no jardim. Façam o que vocês quiserem, usufruam de todas as árvores, inclusive dessa árvore aqui, conhecimento do bem e do mal. Ali no centro do jardim nós temos a árvore da vida, usufruam de tudo, não tem lei. Não existe lei. Então, aqueles Adão e Eva poderiam comer de tudo e o pecado jamais habitaria entre eles. Por quê? Porque não existe lei. Agora, a partir do momento que Deus olha para Adão e Eva e fala: olha, você pode fazer isso tudo, mas desta árvore você não come. A partir desse momento, Deus estabeleceu a lei. E quando Deus estabelece a lei, ele também estabelece o pecado. O pecado é o quê? É você não obedecer à lei. Então a lei, ela só serve para mostrar o pecado que está em mim. Olha lá no versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, quando eu não conhecia o evangelho, quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu não conhecia o sacrifício da cruz, eu vivia sem a lei. Por quê? Porque eu vivia, eu fazia as minhas coisas na minha vida, as minhas baladas, as minhas drogas, né, as minhas lascívias, os meus pecados sexuais, tudo para mim era normal. Por quê? Porque não existia lei. Para mim, eu não conhecia a lei não tinha sido me apresentada ainda. Então eu era um inocente. Mas quando eu conheci a lei, o pecado reviveu e eu morri. Por quê? Porque eu olhei para a lei e falei: poxa, tudo isso que eu faço é pecado? Então eu estou morto. E aí nós vamos lá no versículo 24. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Paulo está falando isso porque quando ele olha para a lei, ele vivia sem a lei. Consegue compreender o raciocínio? Ele vivia sem a lei. Ele vivia sem a lei e ele caminhava sem a lei e para ele estava tudo normal. Mas quando o mandamento veio, ele olhou para o mandamento e o pecado reviveu. Por quê? Porque agora ele olhou para o mandamento e falou: nossa, miserável homem que sou. Por que ele usou esse termo? Porque ele olhou para a lei e falou assim: eu não consigo fazer isso. Na realidade, tudo isso que a lei está falando que não é para mim fazer, eu faço. Tudo isso que a lei está dizendo para mim não fazer, eu já faço. Então, miserável homem que sou. E agora, quem vai me livrar da morte? Quem vai me livrar desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus por meio de nosso Senhor, de modo que com a mente eu sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Amém? Vamos ler de novo 25? Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, que de modo com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas com a carne escravo da lei do pecado. Amém? Então quando ele observa a lei que é perfeita, quando ele observa a lei que é justa, quando ele observa a lei que é boa, ele olha para si mesmo e fala: miserável homem que sou, porque eu não consigo cumprir, eu não consigo alcançar esses padrões. Quem vai me livrar da morte? Quem vai me livrar da condenação? E aí ele fala: graças a Deus
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha lá no capítulo 3, o que ele fala. No capítulo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Lembra da associação que Paulo fez? Não sou eu que estou fazendo, é Paulo que fez. Do homem, do casamento, né? Do marido e da esposa, que o marido é a lei, né? E que nós somos a esposa. Aqui está o livramento da morte. Porque quando Jesus ele morre na cruz, nós morremos com ele. E ali é o fim de um casamento, porque nós estávamos casados, nós estávamos aliançados com a lei. Ali é o fim de um relacionamento. Ali acaba o relacionamento que nós tínhamos com a lei. E agora nós passamos a pertencer a outro. Versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Ou seja, legitimamente, o nosso casamento com a lei acabou. Porque nós não conseguimos alcançar aquele padrão. Nós não conseguimos alcançar aquele padrão. É impossível que eu e você alcancemos aquele padrão, porque a lei exige perfeição e eu e você não somos perfeitos. Então, graças a Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, a nossa mente, a nossa mente é escrava da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Então Deus, ele leva a nossa mente cativa a ele. Você consegue compreender? Em alguns outros vídeos eu falo que é nascer de novo. Não é ter mais a lei do lado de fora, mas é ter a lei do lado de dentro. Agora eu não pratico a lei porque eu sou escravo da lei, eu pratico a lei porque eu sou escravo de Cristo. E não é de acordo com o que está escrito, mas de acordo com aquilo que Cristo colocou em mim. Ou eu nasci de novo, eu não sou mais quem eu era antes. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender isso? E para dar base no que eu estou falando, vamos terminar a leitura, né? Vamos lá, onde nós paramos, no versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei em que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne escravo da lei do pecado. Aleluia. Tá vendo como eu e você não conseguimos alcançar o padrão da lei? Porque o bem que nós queremos fazer, esse nós não fazemos. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. Paulo, ele está assumindo algo dele mesmo. Então ele se depara com a lei de Deus. Porque quando a lei nasce, quando o mandamento veio, o pecado reviveu. E aí ele cita, miserável homem que sou. Porque ele reconhece quem ele é. E é para isso que a lei serve. Quando você se depara com a lei, ela não tá colocando um padrão de vida para você. Ela está mostrando para você quem você é. Ela está dizendo para você, olha, a lei ela serve para mostrar, é como se fosse você diante de um espelho. O espelho ele está refletindo quem você é. Mas existe um padrão no qual Deus quer que você chegue, e esse padrão é a lei. Só que você não consegue chegar sozinho. É por meio de Cristo Jesus. É por meio de Cristo Jesus que você alcança o padrão de Deus. Sozinho você não consegue. Sozinho você não alcança o padrão de Deus. Só por meio de Cristo Jesus. Ele já fez o trabalho. A santificação, ela não vem ao observar preceitos da lei. A santificação vem por você se encontrar com aquele que é santo.
Nós nos tornamos aquilo que admiramos. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Se você contempla a Cristo, você se torna como Ele. Quando eu vou falar sobre santificação, eu não tenho que apresentar um monte de regras e um monte de lei. Eu tenho que apresentar o Cristo, o Jesus, o Santo de Deus. E ao apresentar Jesus, eu estou tendo o padrão de quem eu devo ser. Não é observando a lei que eu alcanço a santidade, mas é observando o padrão, o Cristo. E é assim que eu encerro essa mensagem, dizendo para você que a nossa santificação está em nos aproximarmos de Deus, aproximarmos de Cristo e nos tornarmos como Ele. Se você ainda não conhece Jesus, busque conhecê-lo todos os dias da sua vida. E todos os dias você colocar dentro de você um padrão do caráter de Deus, um padrão do caráter de Cristo. E todos os dias seremos aperfeiçoados de glória em glória, até alcançarmos a imagem, até alcançarmos a estatura de Cristo. Amém? Então eu espero que você tenha entendido. Eu sei que eu fui repetitivo em alguns aspectos aqui. Como eu disse, era um assunto bem difícil e eu faço espontâneo, não edito, né? Mas espero que você tenha sido edificado, que você consiga compreender essa mensagem e guardá-la no seu coração. Amém? Então, assista com atenção e depois, se você puder, você compartilha, você posta, em nome de Jesus.